Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44 ao 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus que foi dita pelo próprio Deus em forma de filho, quando esteve ministrando o Evangelho. O interessante é que Jesus nos mostra o reino dos céus como sendo algo mais importante em nossa vida. Repare a comparação que Jesus faz. Ele diz o seguinte, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. É algo que a pessoa possivelmente possa estar procurando. Está em oculto. O qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, quando a pessoa encontra o reino dos céus, olha a comparação que Jesus faz. Ela vende tudo o que tem e compra aquilo. Isso não significa que o reino dos céus é comprado com dinheiro. Quando ele faz essa comparação, ele quer dizer o seguinte: quando realmente uma pessoa encontra o reino dos céus nessa terra, ela abre mão de toda a sua vida. Ela abre mão de tudo só pelo reino dos céus. Quando ele faz essa comparação, vende tudo que tem para comprar o reino dos céus. O reino dos céus não é comprado com dinheiro. Não é comprado com dinheiro. Ele está fazendo essa comparação quando a pessoa, para que nós venhamos a compreender de uma forma melhor. Suponhamos que existe algo aqui nessa terra, algo palpável, algo material, que nós sabemos que é muito importante para nós. Quando nós encontramos esse algo e queremos, se é realmente algo muito importante, se for necessário vender tudo que temos para comprar, nós vamos vender e vamos comprar. Então, olha a comparação que Jesus faz. O reino dos céus é algo tão importante, que ele coloca em primeiro lugar. Ele fala que é semelhante a uma pessoa que acha uma pérola, é semelhante a uma pessoa que acha um tesouro. Ela é capaz de vender tudo que tem só para ficar com o reino dos céus. Ou seja, a pessoa que realmente encontrou o reino dos céus, ela não tem nenhuma dificuldade de abrir mão da sua vida aqui nessa terra. Ela não tem dificuldade. Ela não pensa duas vezes em abrir mão da sua vida aqui nessa terra. Agora, quando há essa dificuldade de abrir mão das coisas aqui nessa terra, você pode ter certeza que ainda essa pessoa ela não encontrou o reino dos céus. Ela ainda não nasceu de novo. Ela ainda não encontrou. Infelizmente, muitas pessoas sofrem, elas podem até professar uma fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Elas podem até professar uma fé em Jesus Cristo, elas podem
até professar uma fé no Espírito Santo, ela pode até frequentar uma igreja, mas ela não consegue abrir mão das coisas do mundo. Ela não consegue abrir mão das coisas que entristece a Deus, que desagrada a Deus. Ela não consegue. Ela não consegue sair das coisas erradas. Ela não consegue. Ela fica dominada por essas coisas. Essas coisas têm dominado ela. O que nós temos que entender é que Jesus deixou muito bem claro. Olha o que ele diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Repare que quando Jesus faz essa comparação do reino dos céus, ele sempre fala, a pessoa entrega tudo que tem em troca do reino dos céus. Ela abre mão de toda a sua vida por completo, 100%. E não é que a pessoa é bitolada, não. Quem não conhece, que está de fora, vai olhar, vai falar, poxa, essa pessoa é bitolada. Essa pessoa ela mudou radicalmente a vida dela pelo Evangelho. Ela mudou 100%. Essa pessoa não é normal, ela é uma pessoa bitolada. Mas você que está de fora não consegue entender e compreender. Somente a pessoa que realmente nasceu de novo é que ela consegue sentir essa diferença. A diferença é visível. Quem está em volta consegue ver que há uma diferença. Mas o sentir, somente quem nasceu de novo que vai sentir. Muitas pessoas que estão de fora vão criticar, vão apedrejar, por elas não conhecerem o que realmente é o reino dos céus. Porque Jesus deixou muito bem claro, ele disse, olha, a pessoa quando ela encontra o reino dos céus, ela abre mão de tudo. Ela abre mão de tudo. Então, talvez a pessoa diz, não, mas eu encontrei o reino dos céus, mas eu não consigo abrir mão das baladas ainda. Olha, eu não consigo ainda abrir mão das amantes. Olha, eu não consigo abrir mão das bebidas. Eu não consigo abrir mão ainda das drogas. Eu ainda não consigo abrir mão de mentir. Eu ainda não consigo abrir mão de fazer algumas coisas. Isso significa, meu amigo e minha amiga, que a intenção em servir a Deus é boa. Nós não estamos dizendo que é ruim. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, quando ainda não abriu mão, é porque ainda não encontrou. Porque não há nenhuma dificuldade em abrir mão quando encontra o reino dos céus. Não há dificuldade. É diferente da luta da carne contra o espírito. Não significa que uma pessoa que abriu mão da sua vida por Jesus, ela não será tentada. Isso não significa que ela vai ser tentada. Vai haver a luta da carne contra o espírito, mas o abrir mão do mundo é instantâneo. A que conhece o reino dos céus, a que encontra o reino dos céus, ela abre mão. A pessoa pode até abrir mão de um emprego que ela vai ganhar bem. Se ela entender, se o Espírito de Deus convencer ela dizendo, olha, esse emprego não, ela abre mão. Aí a outra diz, poxa, mas isso é loucura. Era o emprego dos sonhos que você tanto lutou, que você tanto almejou. Você ia ganhar um salário que ia mudar a sua vida para sempre. Por que que você abriu mão? Mas a pessoa entende que ali ela teria que fazer algumas coisas que iriam desagradar a Deus.
Então, é algo que somente quem encontra o reino dos céus, somente quem é nascido consegue compreender. E muitas das vezes, a pessoa vai tomar prejuízo financeiro para não desagradar a Deus. Ela vai tomar decisões que vai fazer com que as outras pessoas vai dizer que ela perdeu o juízo, que ela ficou uma pessoa bitolada. Mas o coração dela está em paz. Mas a aliança dela com Deus está indo de vento em popa, ela deita e ela dorme. Ela tem paz com Deus, ela tem paz de espírito. E isso dinheiro nenhum no mundo paga. Muitas pessoas podem até professar uma fé cristã e podem ir pelo caminho contrário. Professam uma fé cristã, mas vão pelo caminho contrário, contam mentira, sonegam os impostos, enfim, vão pelo caminho contrário. Essas pessoas jamais terão a alegria verdadeira, que é de nascer de novo, que é de nascer da água, nascer do Espírito. Jamais terão, jamais sentirão realmente o que é andar de cabeça erguida com Deus. Andar de cabeça erguida nessa terra é uma coisa. Andar de cabeça erguida com Deus é outra coisa. Sabendo que está o tempo todo tentando fazer o melhor para Ele, tentando fazer o 100% para Ele o tempo todo. Isso é andar de cabeça erguida com Deus. E o Espírito de Deus reconhece quando a pessoa realmente ela tem essa sede, ela tem essa gana, ela tem essa vontade de sempre fazer o melhor. Ele reconhece isso. E Ele ajuda, e Ele intercede por essa pessoa para com o Pai, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito de Deus quem vai convencer o homem e a mulher dos erros, dos pecados, das falhas, e vai ir moldando a pessoa. Mas quando Ele direciona para que a pessoa abra mão de algo, e a pessoa não abra mão de algo, ela insiste com aquele algo, então começa a ficar difícil. Chega uma hora que a pessoa nem vai sentir mais cobrança. É como já foi dito. Exemplo, a pessoa ela nunca trabalhou com uma enxada. Se ela trabalhar no primeiro dia, vai criar bolhas nas mãos. No segundo dia, mais bolhas. Vai chegar uma hora que aquelas bolhas vão se estourar. Vai chegar uma hora que no lugar daquelas bolhas vão criar calos. E vai chegar uma hora que ela não vai sentir mais nada. Porque ela calejou a sua mão, trabalhando com a enxada. Ela calejou, então ela não vai sentir mais nada. Assim é as decisões que desagradam a Deus. O Espírito de Deus vai orientar o que é certo, o que é errado, mas se a pessoa insiste no errado, vai chegar uma hora que ela fica calejada. Ela começa a achar que aquilo é certo. Ela começa a achar que o errado é certo. Por quê? Porque ela está calejada. A sua mente, a sua consciência está cauterizada com aquilo. Então ela vive uma religião. Ela vai viver uma religião vã e vazia. E não vai encontrar o reino dos céus. Nós vemos que Jesus, certa vez, disse para Nicodemos: Nicodemos, se não nascer de novo, não tem como entrar no reino dos céus, Nicodemos. Nicodemos era um dos chefes que ensinava os judeus no caminho correto. Jesus disse: poxa, Nicodemos, você é instruído, você ensina e você não está entendendo o que eu estou dizendo. Nicodemos, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Ou seja,
ele tinha que nascer de novo. Ele tinha que se tornar uma nova criatura. Era necessário. E não só ele, mas nós também temos que nascer de novo, encontrar o reino dos céus e a sua justiça. Senão, torna-se uma religião. Torna uma religião. E uma religião não leva ninguém a lugar algum. Há inúmeras religiões esparramadas pelo mundo, inúmeras. O cristianismo é ser parecido com Cristo. O cristão tem que ser parecido com Cristo. Não é religião o cristianismo. Não é religião. É tentar andar como o mestre andou. É copiar o mestre Jesus Cristo, fundador do cristianismo. Isso não é religião. Isso é um estilo de vida que nós temos que levar todos os dias e copiar 24 horas por dia. É um estilo de vida. A religião faz com que a pessoa tenha os dias certos para ir na igreja, tenha os dias certos para orar, tenha os dias certos para jejuar. Ela segue uma cartilha, ela segue uma regra. Então ela diz, poxa, eu vou na igreja todos os domingos. Não, eu vou na igreja 2 vezes na semana. Não, eu vou. Ela tem uma cartilha de regras que ela vive. Mas o cristianismo não é regras como cartilha. O cristianismo não. O cristianismo é ser parecido com Cristo, seja homem, seja mulher. Nós temos que ser parecido com Ele, andar como Ele andou. E não é somente no dia de culto, não é somente nos dias que temos que nos apresentar. Porque dentro da igreja, dentro de um ambiente onde todos estão ali, supostamente reunidos para adorar a Deus, é uma coisa. E fora desse ambiente, como que é? E fora desse ambiente onde não tem ninguém olhando? E fora deste ambiente onde não tem ninguém vendo? Como que é? É parecido com Cristo? É parecido com Cristo quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém vendo? Cristo tem sido o espelho? Ou é somente quando está reunido em um grupo de pessoas? Então, a pessoa que pensa assim, que vive assim, procurando ser cristão somente quando se reúne com as demais pessoas, ela está vivendo uma religião. Está vivendo uma religião fria e vazia. Isso é religião. Mas o cristão não. O cristão, o que é nascido de novo, o que encontrou o reino dos céus, ele procura copiar a Cristo, não importa o dia, não importa o horário, não importa onde ele esteja, ele procura copiar a Cristo. Ele procura copiar. E é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quem vai estar moldando ele, quem vai estar falando com ele. E não pense que aqui nessa terra vai chegar na perfeição de 100%. Não pense, não tem como. Mas o Espírito de Deus vai estar sempre moldando, vai estar sempre orientando e guiando. Porque se não for pela misericórdia de Deus, ninguém se salva. Ninguém se salva. A pessoa que diz que ela merece ser salva, ela está em pecado, contando uma mentira. Ninguém merece ser salvo. Nenhum ser humano merece. Porque o salário do pecado é a morte. E nós, seres humanos, pecamos
em pensamento, em palavras, em gestos, em atitude. Então não tem como, se o salário do pecado é a morte, se nós pecamos, estamos condenados à morte, à separação eterna. É por esse motivo que diz que a salvação é pela misericórdia de Deus. Nós vamos receber a salvação sem merecermos. Nós não merecemos ser salvos. Então é isso que nós temos que entender. Dizer também que vai alcançar 100% nessa terra é mentira, porque a palavra não leva a esse entendimento. Então a pessoa vai copiar Jesus, ela vai chegar exatamente como Jesus era, 100%. É possível, Jesus disse, fazer as mesmas obras que ele fez e ainda maiores. Obras. É uma coisa. Ser 100% igual a ele é outra. Ele disse que era possível fazer as mesmas obras, milagres, prodígios, maravilhas. Ser como ele é outra coisa. A Bíblia diz que ele não tinha pecado, nós já nascemos no pecado. Ele nasceu tendo aliança com o Pai, nós nascemos separados de Deus. Temos que ir pelo que diz as Sagradas Escrituras. Então a palavra de Deus mostra que o Espírito de Deus é Ele quem vai nos convencer do pecado. Nós temos que o quê? Dar ouvido para Ele. E Ele vai nos convencer, Ele vai nos orientar. Para quê? Para que nós caminhamos nessa terra até o último dia de cada um de nós, porque cada um já tem o seu dia determinado por Deus. Ele já sabe o dia que cada um vai partir dessa terra. Agora, o que temos que entender é o seguinte: nós não sabemos o dia e nem a hora que nós vamos partir, ou se Jesus vai voltar e nós ainda estaremos aqui. Nós não sabemos. É por isso que temos que o quê? Que vigiar. Porque se numa dessa ele volta e a gente não está preparado, nós ficamos. Ou se nós partirmos sem estarmos preparados, vamos ficar separados dele para sempre. É por esse motivo que a religião tem mandado muitas almas para o inferno. A religião faz com que a pessoa cumpra um ritual. Olha, todos os domingos eu vou lá ouvir uma palavra. Olha, ou mais de uma vez na semana, não importa, a religião ela é assim. A pessoa só se preocupa naquele momento que ela está ali, reunida com as demais. Ali é tudo mil maravilha. Mas e a hora que sai dali? E o que acontece nos outros dias e nos outros momentos que ela não está reunida ali? Como que é? É parecido com Cristo? Está lutando o tempo todo para ser parecido com Ele? Ou é só no momento que está reunido? Porque enquanto está ali reunido, em tese só falta asas para todos serem anjos. Mas e a hora que se dispersa? E no dia a dia? Como que é no dia a dia? É da mesma forma, da mesma maneira quando está reunidos? A religião faz isso. A religião engana as pessoas. E muitas estão perdendo a salvação por viver em religião. Mas Cristo não nos chamou para viver religião. Ele nos chamou para viver uma aliança com o Pai dele através do sacrifício dele. Chamou para viver aliança com o Pai. Todos os dias, 24 horas por dia. Não é somente quando reúne um grupo de pessoas. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Chamou para vivermos em harmonia, em comunhão com o Pai. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, não para viver religião. E a religião tem mandado muitos para o inferno. Então que isso sirva de exemplo para mim, exemplo para você. Se nós temos dificuldade
de abrirmos mão da nossa vida aqui na terra, isso significa que nós não encontramos o reino dos céus. Porque a palavra é clara. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, ele achou. Ele escondeu o que ele achou. Ele achou o que? O reino dos céus. Então o que ele fala? Transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Não é dinheiro. Isso significa que a pessoa abre mão de toda a sua vida para ficar com o reino dos céus quando ela encontra. Sem nenhuma dificuldade. Ela não parou para fazer cálculo. Poxa, mas eu vou abrir mão da balada, eu vou abrir mão do forró, eu vou abrir mão das bebidas, eu vou abrir mão das amantes, eu vou abrir mão de contar mentira, eu vou abrir mão. A pessoa não fica pondo na ponta do lápis, calculando, não. Ela simplesmente abre mão. Ela abre mão sem nenhuma dificuldade, quando realmente ela encontra o reino dos céus. Então, essa é a diferença do convertido para o convencido, da pessoa que realmente encontrou o reino dos céus, da pessoa que realmente nasceu de novo. Então, que nós venhamos a compreendermos e a entendermos o que Jesus espera de mim, espera de você. Essa é a palavra do Senhor Deus.